que mudou na política externa brasileira nesse primeiro ano do governo Lula e se isso foi aquilo que vocês esperavam. Bom, em relação ao governo Bolsonaro, eu posso resumir isso com uma palavra, tudo, eu diria isso, tudo. Dos valores aos métodos, a eficiência, a presença, tudo que você puder imaginar mudou. É difícil imaginar alguma coisa que não tenha mudado. Talvez haja, né? Porque, obviamente, há também certas coisas que não, mesmo que o governante queira, não dá para mudar, no caso dele. Mas, enfim, eu acho que o que mudou muito, e aí não é no nosso lado, digamos aí, comparando, inclusive, com o período anterior do governo Lula 1 e 2, vamos dizer, onde eu fui ministro das Relações Exteriores, o que mudou muito foi o mundo. Né? O mundo está hoje muito mais complexo. Eu, quando assumi, na época, com a orientação do presidente Lula, para mim as tarefas eram relativamente simples. Eu tinha que parar a ALCA, pelo menos a ALCA do jeito que estava, tinha que dar um jeito na negociação na Organização Mundial de Comércio, havia sempre muita grande ênfase na parte comercial, o que nós fizemos, afinal não saiu o que a gente queria, mas pelo menos não saiu o que a gente não queria. Uhum. Tínhamos que fazer algo importante em matéria de integração sul-americana, e fizemos, e tínhamos que ter posições politicamente avançadas e firmes em temas como o Iraque, né? O uso da força indiscriminado, sem autorização do Conselho de Segurança. E fizemos. Eram relativamente esse que eu me lembro, assim, os 4 desafios mais óbvios. É claro que havia toda uma relação bilateral com vários outros países, mas sobrava muito espaço para iniciativas, eu acho, espaço e tempo. E não é só o tempo material, o tempo psicológico. E eu acho que hoje em dia, obviamente não sou eu o ministro, o Mauro saberá dizer melhor do que eu o que ele tem feito, o que pode fazer, mas a minha sensação é que nós tínhamos uma tarefa, primeiro, enorme, que demonstrar que o Brasil estava de volta ao mundo e do jeito certo. Então, isso em si já ocupou 80%, digamos assim, do tempo, inclusive do tempo psicológico, da formulação e da execução da política externa. Se você for olhar as viagens do presidente Lula, usando um vocabulário da medicina, da cirurgia, há muito pouca viagem eletiva. Eram viagens que ele tinha que ir. Era a reunião do Mercosul, era a reunião da CELAC, a primeira reunião da CELAC. Aliás, muitas vezes, consequência do que nós havíamos feito antes. A CELAC é, em grande medida, uma criação brasileira, começando na Bahia, com aquela CALC, que nós chamamos na época, depois evoluiu. E, enfim, era também convidado pelo G7, reunião dos BRICS, a preparatória, a reunião do G20 na Índia, as reuniões da COP, a reunião da COP, a primeira, aliás, anterior. E a Amazônia, você pode dizer que era eletiva em relação ao que se fazia no passado, mas era quase que uma obrigação também, porque era uma maneira de demonstrar claramente que tinha havido uma mudança. Então, eu acho que isso foi a grande... Agora, além disso, o mundo se tornou muito mais complexo, na minha opinião, com questões como a da guerra da Rússia com a Ucrânia, o Oriente Médio agora, isso já veio depois, mas não é que o problema não existisse potencialmente, mas não tinha assumido a forma dramática e trágica que assumiu agora, e agora ameaça de guerra até na nossa fronteira. Então, quer dizer, não houve muito espaço para, digamos, você dizer, olha, vamos fazer novamente uma política, eu acho que nós vamos fazer isso. O presidente Lula vai fazer isso, provavelmente no ano que vem, mas, sei lá, vamos dar uma atenção especial à África. Não foi possível. Né? Ele, na realidade, visita bilateral à África, ele fez uma apenas, que foi a Angola. Ele foi à reunião dos BRICS na África do Sul e foi à reunião da CPLP em São Tomé e Príncipe. Então, quer dizer,
só para dar uma ideia da diferença.